Bom dia, estamos aqui novamente com o professor Alisson Macedo. Hoje o assunto do nosso curso é credenciamento de prestadora de serviço. Seja muito bem-vindo e obrigada por dividir seus conhecimentos conosco esta manhã. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Vamos dar início, então, a essa pequena conversa aqui sobre uma das modalidades de compras públicas. Nós vamos trabalhar com o artigo 25, caput, da Lei Federal 8666, o Estatuto das Licitações, né? A ideia de dispensa, de inexigibilidade de licitação e credenciamento, ela vem muito a calhar, vem muito a complementar uma dos tipos de contratação que nós chamamos de contratação por tarefa, né? Em que nós temos aqui uma situação onde não há concorrência. E aí é estabelecido pela administração pública todos os critérios de contratação, como nas demais, porém não há uma disputa de oferta de preços para que os terceiros venham compor a administração pública em alguma prestação de serviço ou até mesmo fornecimento de produtos. Tá? Vamos ali direto na redação do artigo 25, para vocês compreenderem o que eu acabei de introduzir. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, vírgula, em especial. Primeiro, uma análise ali da nossa língua portuguesa. No final da frase, nós temos ali a expressão em especial, né? Que quer dizer o seguinte: tais como ou exemplificando. Então, os itens abaixo ali são dois critérios de inexigibilidade de licitação. O credenciamento, ele não entra em nenhum dos dois critérios abaixo. Ele entra no critério do caput, que é o que a gente chama de critério geral. Qualquer situação que não exista competição, e aí nós vamos trabalhar aqui hoje é isso, como é que eu crio uma situação ou retiro da necessidade da administração pública a possibilidade de existência da não competição, consequentemente, a ampliação aí do rol de fornecedores de serviços e produtos com o simples credenciamento, né, de terceiros. Então, olha lá, só a título de curiosidade, vamos ver só o inciso 1 e 2, só para a gente excluir das hipóteses de credenciamento o inciso 1 e 2. Né? Primeiro ali, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtora, empresa ou representante comercial exclusivo. Vamos dar uma paradinha aí. Então, ali, na verdade, eu não tenho um grupo de fornecedores para credenciar. Ali eu tenho um sujeito isolado. Ele está sozinho, ele é exclusivo. Né? Um exemplo disso, até umas máquinas pesadas aí de obras, de fabricação holandesa, alemã, austríaca, que a gente tem poucos fornecedores no Brasil. Em Minas Gerais temos um, no Rio Grande do Sul temos outro, em São Paulo temos outro. É a marca Sotrec. Então, tem três, tem exclusividade? Tem exclusividade, porque a Sotrec de Minas tem uma circunscrição territorial, que a Sotrec de São Paulo não entra, que a Sotrec do Rio Grande do Sul não entra. Então, existe exclusividade. Eu não posso, a não ser que eu saia do território de Minas e vá até o Rio Grande do Sul adquirir o produto, e aí eu tenho que onerar a minha aquisição com esse traslado, né, com essa logística. Então, eu terei que comprar aqui. Aí, a multinacional, veja o resto do inciso, a multinacional vai me documentar dizendo, provando que só aquela loja, na circunscrição de Minas Gerais, poderá vender aqui dentro do Estado. Então, veja lá o restante do inciso. Vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realiza a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação
ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Esse rol aí, para alguns ele é mais taxativo, para outros ele é mais extensivo. Nós temos que ter muito cuidado com isso aí, com as interpretações extensivas da lei de licitação. Na verdade, com esse exemplo que eu dei, da peça de máquina, você conseguiria atender ao exato termo da lei se tivesse, então, um órgão de registro de comércio, ou um sindicato, ou ainda uma entidade equivalente a esses dois, para me dar esse registro. Se eu não tenho, e eu tenho que trabalhar com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da administração pública, eu vou usar outro tipo de documento. O que a gente não pode fazer é aceitar que a própria empresa se declare exclusiva. A lei fala o quê? Eu preciso de um terceiro ali. Por que ela agrega aquelas instituições previstas ali? Porque elas têm um certo controle sobre empresas ou entidades também do mesmo segmento, né? Se eu tenho uma federação, uma confederação de, por exemplo, produtores de calçado, quer dizer que há, na mão dessa confederação, desse sindicato, vamos dizer assim, o conhecimento de todos os fornecedores. Vamos dizer que um tipo só de calçado, vamos dizer que uma sapatilha para algum atleta, para algum esporte bem exótico aí, só é produzido por uma fábrica. Então o sindicato vai saber me indicar isso, quem é esse fornecedor e por que ele tem essa exclusividade, e se não há concorrência com outro fabricante, né? Então essa hipótese é de exclusividade, eu só tenho um fornecedor, não é a hipótese cabível para o credenciamento. O produto ter apenas um exclusivo fornecedor. Bom, aquela questão ali de preferência de marca, ser vedada, na verdade, isso é comum em todas as modalidades de licitação. Há entendimentos de tribunais, da jurisprudência de um modo geral, que, bem fundamentado, mostrando que é necessário você adquirir uma marca pela qualidade do produto ou serviço, você pode colocá-la como referência, né? E aí ela vai fazer com que os fornecedores busquem um produto similar ou idêntico, realmente aquela marca, para te fornecer. Então, se você escolhe uma motocicleta Honda e sugere aquela marca, quer dizer que o fornecedor, por mais que ele não venda Honda, ele está ciente de que você mira atingir um produto com aquela qualidade e com aquela especificidade. Então, você proporciona à sociedade como um todo oferecer o produto que você necessita. Porque, às vezes, uma motocicleta serve para a cidade, mas não serve para o campo. Tem motocicleta on-road e off-road, exatamente com essas características, mas a mudança de marca gera potência de motor diferenciada, as revisões com uma característica mais acessível, com melhores custos, né, etc. Em veículos novos, que precisam de peça original, aí pode fazer referência à marca? Como funciona? Aí o que acontece? Às vezes, uma peça de um veículo, ela só é produzida por indústria autorizada pela marca. Então, você vai ter que aí é uma hipótese de exclusividade que nós temos aqui. Eu acho que aí você tem um fundamento para comprar a marca em razão da garantia. Você tem que demonstrar um benefício para os cofres públicos nesse momento. E para a qualidade do produto que você está usando. Às vezes, essa garantia está um pouco maquiada aí. Então, você tem que buscar num técnico a certeza, né, por um laudo, de que é essencial comprar aquela marca. Se não for essencial comprar aquela marca, mesmo com a existência da garantia, né, você vai comprar outra. A questão é pesar, medir, né, e ver o que é melhor para a administração.
Bom, a outra hipótese, ali, inciso 2, contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Bom, lá no artigo 13 da lei, tem alguns serviços que você pode, por exemplo, quando se construiu a cidade, quando se foi planejar a cidade administrativa, lá em Belo Horizonte, né, que é o grande prédio de gestão do Estado de Minas, certamente o engenheiro, que foi o nosso querido Oscar Niemeyer, ele não participou de uma licitação para fazer o projeto. Por quê? Ele encaixava naquela questão da inexigibilidade ali. Notório saber dele, né, aliado à possibilidade daquele serviço previsto ali, estar previsto ali no artigo 13, possibilitou então que fizesse uma inexigibilidade, contratasse Oscar Niemeyer para fazer o projeto, independentemente de competição. Tá? Como disse lá no caput do artigo 25, não existe competição. Então, aí, inciso 1 do artigo 13. Estudos técnicos, planejamento, projetos básicos ou executivos, onde é que o Niemeyer entrou. Pareceres, perícias e avaliações em gerais. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Os advogados vão entrando aí, nesses dois incisos. Por exemplo, contadores, né, economistas. Fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras ou serviços. Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. Treinamento e aperfeiçoamento pessoal. Então, são serviços que o artigo 25 vai permitindo aí. Mas lembre aí o inciso 2, né? Profissionais ou empresas de notória especialização. Eu tenho que provar que o sujeito tem notória especialização. Então, nós estamos contratando aqui na Câmara um projetista para a nossa rede de dados, de voz e elétrica também, né? Eu posso fazer uma inexigibilidade escolhendo um profissional que tem essa notória especialização. Agora, eu tenho que provar isso nos autos. Existe alguém com reconhecimento público aí, e o serviço dele é muito diferente dos demais, aí eu vou contratar. Eu vou contratar um advogado para um parecer. Nós temos na cidade aí 300 advogados. Tem algum que se destaca que aquela área ali, vamos dizer que tem algum advogado especialista em vigilância sanitária. Aí você pesquisa na OAB, nas seccionais da região, em Belo Horizonte, na seção, e descobre que tem 2 pessoas em Minas Gerais que entendem de esgotamento sanitário, por exemplo. Aí eu tenho um profissional com uma especialização, né, uma característica muito peculiar. Aí eu vou encaixar ele ali no inciso 2. Também não tem credenciamento. Se eu tivesse vários profissionais para um serviço, eu ia credenciar. Então, nós estamos trabalhando com as antíteses, né? E a última, contratação de profissional, isso aqui a área de cultura utiliza muito, do setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Aqui é uma característica parecida com a do inciso anterior, quando fala da notória especialização, que é a consagrada crítica especializada, né, ou opinião pública. E, às vezes, percebe-se aí que as prefeituras querem dar oportunidade para cantores locais, né, grupos de música, etc. Aqui o que acontece? Eu não posso pegar essa figura e contratar por aquela inexigibilidade, porque ele não tem essa notória crítica a seu favor. Acho que é uma pessoa, um artista que tem essa crítica especializada a seu favor, ele faz sucesso aí, né? A opinião pública chancela isso aí com o decorrer da carreira dele aí, né? Então é difícil, as prefeituras tomam cuidado com isso.
prefeitura quer contratar o Roberto Carlos, com um valor enorme, né, que é o show dele. Isso não seria também, de alguma forma, prejudicial ao município, do ponto de vista do valor, né, de ser muito caro o show, se optar por uma coisa mais em conta? Então, se você for optar por um cantor sem esse renome, aí você terá que licitar. Se você quer dispensar a licitação com a inexigibilidade, a lei diz que tem que ser uma figura que tem renome. Então, você vai pagar pelo nome que essa figura artística alcançou ao longo da sua carreira. Agora, o quanto vai custar, aí é algo que está ligado a esse renome. Então, você não possibilita. Negociar é a obrigação do contratante público, né? Agora, se colocar preço no serviço de outra pessoa é muito complicado. Ainda mais aquele que chegou num status artístico que todo mundo quer essa pessoa, né? Então, realmente, se vai ferir ou não os cofres públicos, isso está ligado à aprovação do orçamento pelas casas legislativas lá no momento oportuno, né? Tem um orçamento próprio para a cultura, para a contratação de pessoas com ou não, com renome ou sem renome. Nós vamos difundir a cultura local. Tem alguém de renome local? Tem. Então, o que nós vamos fazer? Regionalmente falando, às vezes você tem um cantor que consegue um espaço de opinião pública satisfatória para cumprir aquele requisito ali. E o preço dele será muito aquém do Roberto Carlos. Entendeu? A questão é só de encaixar a contratação com o texto da lei. Então, o inciso 1, 2 e 3 traz para a gente 3 modalidades que é característico aí a exclusividade e ausência de competição. O CAPT traz para a gente a ausência de competição, mas sem a tal da exclusividade. Que é aí que entra o assunto específico aqui do nosso curso, que é o credenciamento de profissionais para exercer serviços diversos, ok? Sem que tenha necessariamente que vir até o setor público e apresentar uma proposta. Esse é o pulo do gato, esse é o diferencial. Porque no credenciamento, você define as características do serviço a ser prestado e, ao mesmo tempo, o preço. Não havendo aí a possibilidade do sujeito ofertar um lance para ser vencedor no certame. Todos sagram-se vencedores, desde que apresentem as características necessárias. Aí, acho que o modo mais fácil da gente caminhar com isso é pegar aqui alguns modelos de credenciamento. Vou colocar aqui na tela. Até certo tempo atrás, nós só tínhamos uma empresa que trabalhava com fibra ótica, para atender às questões de comunicação internet. Então, Bom Despacho, nós só tínhamos essa empresa. Agora, pelo que eu sei, me parece que nós temos mais empresas, outras empresas. Naquele momento, a dispensa era correta. Agora, uma vez que o município, nós temos outras empresas que atendem a esse trabalho, necessário se faz o credenciamento, trazendo aqui para a nossa realidade hoje. Bom, a dispensa, ela tem várias características, né? O artigo 24, ele traz um rol ali, são 34 itens. Deixa eu confirmar aqui. 34 itens, né? Então, são 34 possibilidades de dispensa de licitação e mais essas 4 possibilidades de inexigibilidade de licitação. E o que caracteriza, principalmente as dispensas, é a sua extemporaneidade, ou a surpresa, ou alguma situação definida em lei mais benéfica para a administração, como, por exemplo, aqui a contratação de entidades sem fins lucrativos que vão fazer reciclagem. Não precisa ter disputa, vamos fazer uma dispensa.
A dispensa, na verdade, ela diminui ritos, né? Facilita a contratação. Mas, de toda forma, como numa licitação, ela percorre a ideia de levantar preços, descrever claramente o que se vai comprar, firmar contratos, analisar orçamento, definir gestão e execução. A questão é que, quando você contrata um serviço que é de uso contínuo, você passa o ano inteiro com ele, é necessário, é salutar que se interprete a lei no seguinte sentido: olha, eu preciso promover uma eficiência na contratação, que nem sempre quer dizer eficiência na execução, mas é preciso analisar. Então, a licitação mediante concorrência, seja por uma tomada de preço, seja por um pregão ou outra, ela vem, em tese, gerar menor custo para a administração. Porque eu comunico de modo amplo que eu estou licitando um determinado produto e haverá uma sessão pública de disputa de preço. Eu falo que na execução, às vezes, não alcança a mesma satisfação, porque, às vezes, você tem uma má sorte de o vencedor ser alguém que está entrando no mercado e ele joga o preço dele muito para baixo, porque ele precisa, não de um contrato para efetivamente ter lucro, mas é de um contrato para ele testar se aquela empresa que ele abriu vai dar certo. Enfim, às vezes não deu muita sorte nisso aí. Por outro lado, ele vai competir com pessoas que já têm know-how e que têm, às vezes, capital de giro em condição de até bancar o preço dele que ele está ofertando aí. Então, a chance de dar certo ou não vai depender de vários critérios. Resolvo isso como? Na própria lei, exijo atestados de capacidade técnica para pescar uma pessoa com know-how, contratar uma pessoa com know-how. E aí, então, concluindo, na dispensa de licitação, eu tenho que analisar que se esse serviço aí de cabeamento, né, fibra ótica, ele tem essa especificidade de ser algo momentâneo, algo que chegou de surpresa, ou é alguma das situações da lei que me permite contratar. E aí, essa específica dispensa que nós temos aí, é uma dispensa que leva em consideração o critério do inciso 2, que é serviços cujo custo anual não ultrapasse a cifra de R$8.000. Ok? Bom, esse único critério, ele é insuficiente. Eu tenho que analisar essa questão se é um serviço contínuo. E aí aplicar uma modalidade diferente. E tem que levar em consideração o seguinte: se eu contrato um serviço muito próximo de R$8.000, que é o teto, e amanhã eu percebo que será necessário um aditivo de acréscimo, eu estarei ultrapassando o limite. E a contratação se torna impossibilitada. Aí eu tenho que rescindir o negócio, rescindir o contrato e fazer uma licitação. Eu tenho que planejar para comprar, então eu tenho que olhar isso aí também. E aí, de antemão, já efetivar um pregão, cujo contrato eu possa fazer aditivos, né, e efetivamente ter sucesso na contratação. Essa contratação, eu tenho que olhar a questão aqui da exclusividade, sabe? Porque o fornecedor de fibra ótica, ele tem um custo de passagem de cabo, que até eu te conto como funciona isso. A partir do momento que o primeiro passa, vários outros vão surgir, usando o mesmo cabeamento dele, às vezes. Não no mesmo trecho, mas às vezes você quer chegar com a fibra ótica num determinado órgão público, ou na sua residência, e como já chegou até um trecho a fibra ótica de terceiro, você vai pegar até onde ele levou a fibra ótica e puxar dali até para frente, até o seu ponto. Então, às vezes, torna-se até necessário, dependendo da existência ou não de uma rede de fibra ótica na localidade, possibilitar aí a contratação por inexigibilidade. Tá? Mas é nesse sentido. Não trabalharíamos com credenciamento de fibra ótica, a não ser que eu tenha realmente um pool de empresas
no mercado, com a fibra ótica atendendo aonde eu quero levar. Aí eu posso criar o credenciamento. Porém, aí já entrando na matéria, na inexistência de competição, quer dizer, numa via oposta, ou numa via, em outras palavras, que eu tenho que dar serviço para todo mundo. Se não tem competição, quer dizer que todos vão trabalhar. Óbvio, todos trabalham conforme a minha demanda, mas eu tenho que possibilitar a todos a execução de contratos. Se eu disse lá que eu vou contratar um serviço via credenciamento, por inexigibilidade, porque não há competição, quer dizer que todo mundo vai trabalhar. Então, isso é importantíssimo na hora de definir a contratação. Aí eu posso citar vários exemplos. Serviço de rádio, jornal. Na cidade ou no entorno eu tenho vários serviços dessa natureza. Aí eu preciso fazer uma licitação, existe uma lei específica, critérios específicos para contratar publicidade, e, às vezes, uma rádio tem um alcance, tem uma característica, tem alguns tipos de programa que são mais assistidos. E aí, como é que eu faço para atingir essas rádios? Uma outra que não tem tanto alcance, mas ela possibilita as mesmas características de produção daquela publicidade que eu quero divulgar. Então, ela pode ser prejudicada com, às vezes, a criação de um serviço que vai ser muito direcionado para aquele veículo de comunicação que eu preciso, que eu tenho interesse. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Aí como eu resolvo isso? Olha, vamos analisar a publicidade. A publicidade ela é contada em tempo, então, a duração de uma frase, né, ou de uma informação. Então, você quer informar que haverá uma audiência pública aqui na Câmara em determinado dia. E aí você fala assim, olha, rádios da cidade, rádios da região. Né? Eu vou divulgar durante 15 segundos a informação de que no dia tal ocorrerá uma audiência pública cuja matéria, objeto é meio ambiente urbano. Como eu divulgo isso? A gente chama de chamada pública. É um documento, uma espécie de um editalzinho, ele é bem tranquilo. É um documento mais curto que os demais editais de licitação, mas que está falando ali, olha, durante o prazo de 5 dias anteriores ao evento, eu vou publicar essa informação durante 15 segundos. A informação tem que ser publicada no período de 8 da manhã às 9, de 11 ao meio-dia e de 5 até às 6 da tarde. E eu vou pagar por esses 15 segundos, 3 vezes ao dia, durante 5 dias da semana, R$80 por dia, ou por publicação, ou R$80 todas as publicações. Como é que eu defino isso? Cotação de preço no mercado. A Lei 8666, sobre cotação, repetir isso, né? A gente precisa repetir isso sempre. Fala em ampla cotação. Os tribunais chegaram a um consenso que, no mínimo, 3 cotações. Você que tem uma peça orçamentária na mão, fez 3 cotações e viu que aquele valor está longe da sua realidade, salutar que você vá ampliando, né, as cotações. Ampla cotação não é só 3 cotações. Tá? Se você tem 50 mecânicas na cidade, você vai cotar só 3? Vamos ser razoável aí. Agora, se eu tenho 5 padarias, eu coto 3, tá bom. De 5 para 50 tem um espectro bem diferenciado que possibilita
preços mais interessantes. Então, eu tenho que analisar isso aí no mercado. Ok? Então, gente, olha só esse... Oi. Quando a divergência é grande de preço, por exemplo, nesse caso de rádio, isso, você vai fazer uma média e no edital colocar esse preço. Ah, não apareceu nenhum interessado. Olha, visita as rádios, os jornais, tenta identificar o que está acontecendo. Ou então você vai ter que mudar a modalidade. A Prefeitura de Bom Despacho, há poucos dias, foi credenciar eletricista, o que mais? Oi? Pintor, né? Vamos ver se a gente acha aqui no site. Foi credenciar alguns profissionais e não deu certo. Foi o preço? Não foi o preço. Sabe o que eles identificaram? Que as pessoas tinham dificuldade de levantar os documentos necessários para o credenciamento. Vamos ver se a gente acha isso aqui. É aqui, ó, pedreiros, serventes, pintores, bombeiros hidráulicos, eletricistas, carpinteiros e armadores. Você imagina a administração pública contratar esses profissionais pelo regime seletista ou estatutário. Tanto que sai caro um profissional desse para a administração pública. Então ela está sendo eficiente com esse tipo de contratação, né? Mas para fazer o credenciamento, a administração já tem que especificar quais serão os serviços, né? Em cada edital deve especificar exatamente quais serão os trabalhos que serão contratados, né? No caso desses profissionais aí. Não pode contratar, digamos, o profissional para fazer várias coisas, tem que ser especificado o que é. Então, o eletricista, você não vai fazer um credenciamento para uma reforma, não é isso. Você vai credenciá-lo para todo e qualquer tipo de serviço elétrico que for surgir durante um prazo de 12 meses no seu órgão público. É possível... não. Eu acho que não dá para prever quais os problemas que vão surgir. Tem que fazer um rol determinado, baseado no que acontece no dia a dia dentro da administração. Né? Por isso a gente vai trabalhar com o artigo 7º ali, né, da 8666. Você tem que descrever bem. Artigo 15 vai falar isso também. Precisa descrever. Então, um eletricista. Importante o termo de referência, objeto, né, justificativa. Né, e aí... Não sei se ele está... a resposta foi o que ele queria. É porque, na verdade, nós estamos começando aqui agora também um sistema de credenciamento da imprensa. Mas nós sabemos que tem jornal que cobra 5 e tem jornal que cobra 1. Apesar da gente saber também que o jornal que cobra 5 ele é mais lido, ele é mais... talvez tenha até mais tiragem do que o que cobra 1. Como que a gente poderia fazer com relação a isso? Nós temos que separar o seguinte. Uma coisa é eu ter o interesse e a necessidade pública de alcançar determinada mídia para publicar alguma informação. Então, eu quero circular no jornal O Tempo, eu quero circular no jornal O Estado de Minas. São jornais de grande circulação. No seu termo de referência, você vai fazer uma justificativa, tá? Para, eu preciso contratar, porque é aquele jornal. Aí tem aquela notoriedade, né, que caracteriza não o credenciamento, e sim as outras possibilidades aqui da lei. Ou uma dispensa de licitação. Às vezes é um jornal mantido aí pelo próprio governo, então é diferente. Você vai fazer uma dispensa. Né? A questão é, eu fiz um credenciamento de rádio e apenas uma das 5 rádios que existiam na cidade
se credenciou. Então, você tem preço de R$ 1, R$ 5 e R$ 3. Qual que é a média? 3. 5 e 3, 8 e 1, 9. 9 por 3, 3. Então, você publica o edital dizendo, ó, o credenciamento do spot de 15 segundos, eu vou pagar R$ 3. Quem quiser publicar meus spots de 15 segundos, vem aqui. Pode ser mais de um. Você vai ver aqui, nós vamos passar um edital. O que vai acontecer nesse caso? Durante 12 meses, você presume no seu planejamento administrativo que você realizará 15, 30 campanhas. É uma presunção. Aí tem a mesma característica do registro de preço. Você não é obrigado a contratar. Tem a presunção. Serão 15. Tá? E aí, credenciou 2 das 5 rádios. Ok? Quem que eu dou serviço? Para as 2. Certo? Aí, é uma questão de conveniência, oportunidade, é o chamado discricionariedade. Se você vai dar, e precisa, e tem utilidade e interesse público, trabalho para as 2 rádios ao mesmo tempo, ou se você vai criar um critério no edital para, nós vamos escalonar conforme credenciado, o primeiro que credenciar leva o primeiro serviço, o segundo leva o segundo serviço, o terceiro serviço, e mais, conforme o interesse público, eu posso dar o mesmo serviço para todas as rádios credenciadas ao mesmo tempo. Às vezes surge um surto aí de malária, febre amarela. Aí eu preciso fazer uma divulgação máxima. Eu tenho lá 2 rádios credenciadas. Por que eu vou dar só para aquela que está na fila esperando a vez dela? Agora eu vou por interesse público, dar para todo mundo. Tudo bem, não tem concorrência, o cara está credenciado, ele vai trabalhar. É nesse sentido. Então, às vezes, eu não alcancei o meio de comunicação de que o preço é caro justamente porque ele é o melhor. Mas se eu adotar o credenciamento, eu não posso, eu tenho que abrir mão de escolher por suas características, aquele meio de comunicação. Entendeu? E às vezes acontece, por exemplo, num pregão, daquele fornecedor que você tinha como objetivo tê-lo como seu contratado, nem aparecer. Né? Por exemplo, eu tenho uma padaria que eu gosto do pão dela. Nós vamos abrir uma licitação de pães, ela nem aparece. Eu queria aquela padaria, que ela vencesse, porque a qualidade dela supra as demais. Ok, o que você faz? Artigo 15 fala que a administração pública tem que contratar da mesma forma que iniciativa privada. Então, o que você tem que fazer? Sua área de compras, bate lá na porta da padaria, nós gostaríamos muito de tê-lo na competição, venha competir no nosso processo licitatório, venha se credenciar a fornecer pães. Poderia fazer um credenciamento de pão, você faz o preço, define o que vai comprar, pão francês, 50 gramas, fácil de definir, né? Pão francês, 50 gramas. Preço, fez a cotação no mercado, o quilo, R$ 40. Quer dizer, toda e qualquer padaria que apresente lá um alvará sanitário, contrato social da empresa e o seu comprovante de endereço, mais a certidão negativa de débito, com os entes fazendários, credencia, ok? Ok. Eu quero exigir uma circunscrição territorial. Beleza. Por quê? Porque eu quero que o pão chegue na temperatura tal até tal hora da tarde. Se eu não exigir a circunscrição territorial e uma padaria lá de Formiga ganhar o certame, como é que ele vai entregar o pão aqui? Aí ele fala assim, impugnando seu edital. Não, eu vou montar uma padaria aí. Não, aí tudo bem. Então eu não posso exigir a circunscrição territorial. E aí, convide, insista, como um particular faz, na aquisição, né, de modo que não perturbe a lei, né, a concorrência,
Então, a vinda de todos aqueles que são bons. Mas, infelizmente, o sujeito, às vezes, não quer participar do certame licitatório, não quer se comprometer com o rigorismo de qualidade do produto, com o rigorismo de datas de entrega, horário de entrega, fiscalização, essas coisas. Sim. Então, credenciei rádios, 2 rádios, mas tem uma situação que, para eu alcançar o público que é de interesse público, essas rádios não serão suficientes. Eu posso, bem fundamentado, né, fazer uma contratação de um outro meio de comunicação, mesmo com uma chamada pública em vigor. Posso. Não quer dizer que devo. Ok? Então, tem que analisar a situação fática ali. A regra é, se você definiu o credenciamento para pedreiro, vai o credenciamento. Para tanto, você tem que planejar. E entender que os pedreiros que vão prestar serviço para você nos próximos 12 meses, eles vão encaixar em todas as situações do seu edital. É difícil hoje prever quais são os serviços de um pedreiro ou de um jornal? Não é difícil. Então, você tem que levar em consideração o seguinte, mesmo numa hipótese de surto de uma epidemia, de uma doença aí, eu tenho que já prever isso no edital. A ideia é que eu não precise fazer essa exceção que você sugere aí. Mas é possível fazê-la também, desde que bem fundamentado. Então, veja bem, esses que não compareceram, eu queria olhar com vocês só o objeto do fracasso dessa licitação, para ver o que a gente pode raciocinar em cima disso. Então, definiu bem o objeto. Ó. Credenciamento para a contratação, né, dos profissionais, para atender todas as edificações da prefeitura. Condições. Pessoas físicas e jurídicas interessadas em prestar o serviço ao município, que atenderem às exigências constantes nesse edital. Fica permitido o credenciamento a qualquer tempo, enquanto perdurar a vigência desse edital, iniciando-se a partir da data de publicação dessa chamada, no horário de 8 às 18, bastando comprovar o atendimento de todos os requisitos fixados nesse edital com a entrega da documentação pertinente. Prazo de vigência de 1 ano. Estão impedidos de credenciar quem é declarado inidôneo, quem esteja em processo de falência, impedidos de licitar com a administração pública, por exemplo, agentes políticos, né, pelo artigo 54 da Constituição Federal. Aí tem aí, ó, local de entrega de documentos, ao setor que está administrando, né, esse credenciamento. E aí, ó, o que provavelmente, pelo que a gente apurou, impossibilitou a contratação. Será que o rol de documentos foi excessivo? Será que não está previsto ali o mínimo e é o seu público que não tem ali condição de apresentar esses documentos? Olha lá, certificado de registro cadastral. O que é esse CRC? É um cadastro de fornecedores que a prefeitura tem, cujos cadastrados têm documentos ali mínimos para participar de qualquer certame licitatório. Então, apresentou o cadastro, eles têm em dia, não precisa apresentar mais nada, apresentou o cadastro. Cédula de identidade, todo mundo tem isso, né, gente? Cédula de identidade dos proprietários da empresa, lá. Registro comercial, né, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto, contrato social, documento de eleição dos administradores, que mais? Decreto de autorização se tratando de empresa estrangeira, mínimo. O sujeito chegar e se identificar, RG, CPF, contrato social, não tem nada demais nisso. E é o mínimo, né? Identificar a pessoa, quem é, onde mora, o que faz. Regularidade fiscal.
as certidões negativas de débito lá do artigo 18. Né? Habilitação técnica, olha aí que importante aí. CTPS. CTPS aqui, até todo respeito, ficou mal colocado ali. Nós estávamos falando ali de pessoa jurídica, né? Cópia de CTPS de cada funcionário comprovando o registro da empresa credenciada. Eu acho que ali foi um pouco distorcido. Eu preciso olhar no contrato social se aquela empresa presta serviços de eletricista. Eu sei, aí sim. Não, quanto à habilitação de pessoa física. Física. Ah, sim. Não, porque a carteira de trabalho para a pessoa física você veria, né? Porque você provaria que você exerceu função. Agora, para a empresa, realmente, ela tem que mostrar dentro do contrato social o que ela é capaz e o que ela realiza. Às vezes o município quis comprovar que aqueles profissionais que trabalham para a empresa são devidamente registrados, porque ela responde subsidiariamente depois, né? Mas ali é uma habilitação. Essa condição aí, eu vou exigir a GFIP e o recolhimento, o comprovante de recolhimento de FGTS e INSS mensal. Não é para credenciar. É depois que eu credenciei, ele está trabalhando e provar que ele recolheu. Inclusive, uma empresa tem que fazer isso, independentemente de executar o serviço. Né? Porque se tiver o contrato, já é o suficiente para criar essa ideia aí de... Porque às vezes eu contrato um funcionário para trabalhar para mim, estou esperando a prefeitura me demandar. Ela não me demanda, mas eu tenho que pagar os direitos trabalhistas do empregado. Então, mesmo não demandando, eu tenho que exigir esses documentos. Bem observado aí. Mas ali, como é um momento de credenciamento, não teria essa feição aí de confirmar, né, o recolhimento das obrigações acessórias previdenciárias. Bom, tem uma declaração, declaro, estou em condições de prestar o serviço de pedreiro, de eletricista, de bombeiro hidráulico, etc. Habilitação de pessoa física, olha ali. Esse credenciamento, gente, já está focando mais pessoa física. Porque uma pessoa que tem mais mobilidade, disponibilidade, autonomia. Por que põe pessoa jurídica aqui? Porque há profissionais autônomos com registro, né, de microempreendedor individual. Ok? Então, a ideia é credenciar pessoa jurídica nesse sentido, porque raramente uma empresa ela teria essa expertise. Né? Eu tenho aqui 5 eletricistas na minha empresa, e hoje tem no mercado uma figura aí que chama maridão, tem um marido de aluguel, né? O sujeito mexe com hidráulica, elétrica. Né? E aí ele tem funcionários mesmo. Né? Mas é um perfil novo no mercado. Não é algo tradicional. Eu tenho um eletricista autônomo e tenho empresas de engenharia, que fazem obras e reformas. Né? É um pouco diferente aqui. Eu quero credenciar aqui aquele autônomo, que não é necessidade de instalação de ar-condicionado, de ventiladores, de remoção de uma base de tomada que deu um curto-circuito. Ele vem ali, em 30 minutos, executa o serviço. Em 3 horas de prazo, ele instala os ventiladores. Né? Troca a base de tomada ali em 30 minutos. Faz uma extensão, né? A gente fala de fio elétrico, né? Para ligar um equipamento que está distante. Coisa rápida. Esse credenciamento é para isso. O pedreiro vai fazer um meio-fio numa praça que está quebrado, está danificado, vai consertar pintar uma parede que está suja, ok? Você deve chegar lá, mas esse edital aí, no caso, ele foi, a forma de pagamento foi por hora de trabalho prestado? Bem perguntado. Vamos ver o edital, o termo de referência? Só fechar a habilitação da pessoa física, nós vamos responder a sua pergunta, pode ser? Nós vamos no termo de referência. Ali, cópia de identidade, comprovante de CPF,
comprovante de endereço, uma foto 3x4, o tal pré-dia do credenciamento, um documento simples, um formulário, a cópia da CTPS, uma conta bancária para fazer o pagamento. Devia ter pedido isso lá em cima também, já que pediu para a pessoa jurídica, pede para a pessoa física. Prova de regularidade com a fazenda. Aí é esse documento que às vezes o sujeito tem dificuldade, porque ele não tem uma ligação grande com esses órgãos. Bateu ali, como é que eu consigo prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal? Com o município eu tenho que pagar uma taxa. Com a União e com o Estado, não, eu entro na internet, jogo meu CPF, imprimo uma folha. Em tese é simples, mas bombeiro hidráulico trabalha com computador, gente? Pedreiro trabalha com computador? Tá? Mas eu posso desabonar essas pessoas de apresentar esses documentos? Não. Mas o que eu posso fazer? A própria prefeitura pode colocar no edital ali que, caso o sujeito não tenha afinidade, ou ela fundamenta isso, considerando a característica, né, bombeiro hidráulico que não tem muito manuseio com computador, no ato de credenciamento, o setor a credenciante vai emitir ou vai consultar. E aí ele declara, tem fé pública, para ele não ter custo para imprimir, se ele não quiser, mas eu acho salutar juntar esse documento. Eu vou retirar, para todos, para não gerar, né? Vou retirar para todos, vou consultar de todos esses documentos. Entra no site da Receita Federal, entra no site da Receita Estadual, e no próprio sistema da prefeitura, ela faz a consulta. Gente, a taxa não é para arrecadar verba para a manutenção da máquina pública, não. A taxa é uma contraprestação por um serviço prestado. Se aqui não há prestação de serviço, pelo contrário, existe um interesse público de contratar, para que eu vou criar uma regra no edital para inibir a contratação? Então, se esse é o problema, conserta o problema. Né? Então, você vai emitir a regularidade fiscal municipal. As pessoas têm, às vezes, vergonha de ir num balcão, porque ela é inibida. Ela não sabe usar as palavras para fazer um requerimento desse. E aí não credencia. Eu vi isso num credenciamento de Capina. Porque o pessoal era muito simples. Chegava lá com a CTPS. Eu vim cá credenciar. O senhor preencheu o formulário? Não, então o senhor tem que preencher o formulário, depois só volta. Não, depois volta não. Senta aqui. Vamos preencher o formulário aqui. Gente, a CTPS tem os mesmos dados do RG. Para que pedir os dois documentos? Só tem que tirar xerox, vai do outro lado da rua ali, tem uma empresa. Não, vamos tirar xerox não. Vamos digitalizar. Qual o custo? Digitalizou, salvou no arquivo, acabou. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Né? Vamos lá respondendo a pergunta do Luiz. Nós fizemos um credenciamento na assistência social para contratar profissionais para oficinas. Aí foram várias oficinas, dança na época, né? Pessoa que fazia balé, judô. Nós fizemos credenciamento. E, normalmente, Luiz, é por hora. Faz-se um valor, dentro da cotação a pessoa já coloca, analisando o tempo, né, o valor por hora que a cobraria para fazer o trabalho. A gente faz uma previsão, né, que o Alisson falou que você não está preso, de quantas horas você precisaria. Nós temos que fazer, inclusive, um cronograma no caso da assistência, porque havia as oficinas, as danças. Então, assim, é muito importante e aparece. Agora, a maior dificuldade que a gente tem, muitas vezes, é com a pessoa apresentar a documentação, mesmo as empresas. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tinha uma pessoa, para mim, que ainda está lá, é fenomenal, chama Ilma. A Ilma vai atrás, ela quase carrega a pessoa no colo para credenciar. E tem que fazer, infelizmente, senão você faz o certame, chega e não aparece ninguém, aí você desespera, eu quero o serviço, eu preciso do serviço. Então, tem que ter aquela pessoa que tem aquele jeitinho, a açãozinha é boa, hein? De ligar e falar assim, vamos, chega lá, o que você está tendo dificuldade?
Senão, não consegue. Você viu isso acontecer várias vezes, viu, Alisson? Tem quase que carregar a pessoa no colo. Porque quando a gente vai fazer a compra, como pessoa, como com o nosso dinheiro, a gente chega lá, quanto que é? Você agradou, não agradou, você sai e bate na outra porta. Mas quando a gente está comprando para a administração, que a gente tem que provar tudo, é muito difícil. Tem quase que carregando o colo, é a realidade. Jesus, me permite tirar o paletó aqui, que está fazendo calor. Mas essa questão de... Olha que importante, né? É um serviço que definiu o pagamento por hora. Agora, será que o nosso pedreiro aqui, eu posso definir pagamento por hora? Porque o que acontece? Às vezes ele está pendente, ele vai só executar, né? Ele chegou no horário, aí não chegou a areia, depois chegou o cimento. Aí o ajudante, que não é credenciado, é um servidor público, não chegou. Aí eu tenho que planejar e pensar que isso pode acontecer e definir aqui. Às vezes eu vou contratar por metro linear de passeio, vou contratar por metro cúbico, vai depender da natureza do que eu estou contratando. Ponto, eletricista é por ponto. Vamos ver o que foi previsto aqui? Olha aí. Descrição de serviço, pintura. Aí ele descreveu o edital, 16 tipos de pinturas diferentes. Tirou aonde? Do SINAP. Vocês estão vendo aí SINAP? É uma cotação de preços muito bem feita por um órgão federal. É uma tabela que define custo de mão de obra, né, nesse segmento aí. Tá? Então está lá. Aplicação de fundo selador látex PVA em teto. Uma demão, metro quadrado, 58 centavos o metro quadrado. Ok? Estimativa de metro quadrado nos 12 meses, 5.300. Total a ser pago, se for demandado esses 5.300, R$ 3.074. Oi? Você diz que não existe aditivo, né? No caso desse tipo de contratação. Se precisasse de aumentar essa quantidade de metros, você teria que fazer um outro chamamento público? Olha, o planejamento tem que ser o mais certo possível. Tá? Tem que planejar. Agora, se eu planejo mal, me obriga a fazer um aditivo. Ou, se surgir uma situação não prevista ou emergencial, né? Aí eu posso até acrescentar. Às vezes, ao fazer isso, eu vou ferir dispositivo legal, que limita aditivos em algumas modalidades de licitação. Bom, como eu vou resolver isso? Ou eu faço, se não existir, na verdade, uma emergência, mas foi um acidente, eu tenho prazo para consertar isso? Eu vou fazer um aditivo aqui arranhando o texto legal, ou eu vou fazer uma licitação só para aquele problema específico? O que é mais eficiente? O que é mais econômico? Pode justificar uma dispensa. Por exemplo, imagino que você tenha um contrato de coletores de lixo aí, na cidade. Né? E, em determinado momento, ocorreu um terremoto, desabou muitos prédios, uma chuva muito forte, aí precisa de ampliar consideravelmente o que está contratado. Se a modalidade inviabilizar isso, faz uma dispensa por emergência. As emergências elas podem perdurar por até 180 dias, os contratos. Tá? É prazo suficiente, 6 meses, para você fazer 3 licitações. Né? Nesses 6 meses. Aquilo ali é o planejado. Aquilo ali é o planejado. Não quer dizer que ela vai contratar. Exatamente.
bom? O que mais? Pintura, armador, armação de laje de uma estrutura convencional, ao item 10 aí, ó, de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA60 de 8 milímetros de montagem. Aí já é no quilo. Parece que não. É o credenciamento. Entendeu? Aqui, ao invés de licitar uma empreitada global com fornecimento de material e mão de obra, a prefeitura viu economicidade e eficiência na contratação da mão de obra e compra do material. Entendeu? Porque ela tem N pequenas reformas em unidades de saúde e educação o ano inteiro. Essa situação do credenciamento não ter dado certo demonstra a importância do diálogo da comissão de licitação, de qualquer administração pública, porque você tem que ver por que não deu certo. Nós fizemos tudo, foi o preço, foi o valor, foi a publicidade dessa licitação, porque o objetivo é que a licitação dê certo, porque o custo de uma licitação já é alto, né? Então, você tem que ter essa segurança com relação a essa licitação. Então, a publicidade, ela se faz necessária, mas olhar também bem esse preço, né, porque esse valor foi muito pequeno, dentro do mercado de trabalho, dentro daquela realidade que você tem no município, não adianta. Então, quer dizer, o que é uma realidade de uma cidade não é da outra comunidade. Por exemplo, se você for para uma cidade ali na Bahia, região da Bahia, artesãos, você contrata num preço bem tranquilo, né? A pessoa se oferece. Mas, dependendo do lugar, você já tem a dificuldade, então o preço não pode ser o mesmo. Tem que olhar bem essa realidade, não é? É por isso o estudo de mercado, né? A ampla cotação, né? É na ampla cotação que você vai identificar isso aí. Tabela SINAP é nacional, né? Não é regionalizado. Você tem a tabela regional do Estado de Minas também. Pode utilizar. A questão é, o mercado tem partido para qual tabela? Exatamente. A tabela pode ser regionalizada ou nacional. O que a praxe vai lhe indicar para utilizar? Você quer ser efetivo, quer contratar, quer pagar bem? Então, eu tenho que analisar o mercado. Se o SINAP é bem aceito, então eu vou utilizar o SINAP. Tá? Por exemplo, às vezes acontece, vou dar um exemplo de exames na área de saúde. O município pode apresentar uma tabela, né, fazer o credenciamento dessa forma que você deu esse exemplo aí, né, de materiais. A gente pode fazer isso com exame, por exemplo. O município apresenta essa tabela, há todo um processo de mercado, avalia, faz a média e tal. De repente, descobre-se que o preço que está sendo contratado ali, ele está maior do que eu pagaria para o meu mercado aqui local, por exemplo. Quem é responsabilizado? Num caso desse, o que a gente poderia fazer? Negociar. Negociar, reduzir preço, refazer contrato. Negociar, não deu certo negociar, rescindir contrato, analisar se não vai gerar dano, porque aí você pode ser imputado a indenizar. Negociar. Vamos negociar. Vamos negociar e reduzir preço. Aqui eu vou por analogia, criar aquela ideia criar não, né? Efetivar aquela ideia do registro de preço. Tanto para cima quanto para baixo, eu vou fazer reequilíbrios. Está previsto lá na Lei de Licitações, artigo 65. Olha, só não entendi ainda como é feita a escolha dos profissionais que irão trabalhar. Porque já que eles quando vários credenciam, vários estão aptos a prestar aquele tipo de serviço. Não tem escolha, vão prestar todos. Agora nós vamos ver aqui qual o critério, que o edital tem que ter esse critério. Sonzinha, você entendeu? Entendeu, mas não entendeu. Entendi. Gestor do contrato.
aproveitando a pergunta dela sobre preços, por exemplo, não quer dizer que seja um credenciamento, é uma licitação qualquer. Eu contratei por um preço e aí tinha uns orçamentos lá, um muito grande, um mais ou menos e um menor, e acabei contratando por dispensa por um menor. Aí vem um questionamento posterior de valores desses orçamentos que foram juntados por causa da discrepância de valores. Caso aconteça que a comissão, agora, nesse momento, porque não é a comissão que faz essa cotação de preço, mas ela vai fazer uma outra cotação, o projeto, o contrato está em andamento, mas descobre que poderia ter contratado por um preço bem menor. O que acontece? Teria que rescindir o contrato, mas aqui a responsabilidade é da comissão que não avaliou esses orçamentos no momento que o processo chegou para ela, ou a responsabilidade é de quem fez a cotação? Como que seria essa questão? Responsabilidade no processo de compras é de todos aqueles que participaram do processo. E cabe à administração pública corrigir seus atos quando estiverem equivocados. Ok? Tanto que no registro de preço ele tem que ser publicado periodicamente os preços e dos produtos que a administração compra, passível disso aí. Eu já recebi uma vez um questionamento de um fornecedor de pneu, desse jeito aí. Falou, os seus preços registrados são muito acima do preço de mercado. Eu falei com ele assim, então o senhor me manda seus preços aí, que eu vou comprar os seus. Ok? Eu vou comprar os seus. Eu notifico o meu fornecedor e falo que, o mercado, tem no mercado preço tal, tal e tal. Você vai chegar nele? Não, então eu vou comprar do outro. De todos. Exatamente. A comissão, o ordenador de despesa. Não, vou te mostrar aqui, eu estou pesquisando a súmula. Súmula 473 do STF. A administração pública deve corrigir seus atos A administração pública pode anular seus próprios atos conservados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, bem como pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Súmula 473 do STF. Ok? Por comodidade, oportunidade, revogo. Anulo quando há erros. Então, essa questão aí é tratada nessa linha. O processo tem um problema com cotação, eu vou revogar. Sua pergunta, eu perdi aqui agora, Luiz. Lembrei. Vários fornecedores, tenho 10 pedreiros aqui credenciados, vou dar serviço para quem? É ordem cronológica? Só tem um serviço? Tem que estar previsto no edital, viu, Luiz? Vamos ver se está previsto naquele que a gente está usando de modelo aqui. E até acrescentando aí a sua pergunta, Sãozinho. Peguei aqui o edital da saúde, credenciamento de médicos da saúde, que deu muito certo. Só para você ter uma ideia, é um edital de R$1.300.000 de serviços.
Enquanto eu estive na gerência de licitação aqui da Prefeitura de Bom Despacho, nós tínhamos mais de 40 credenciados, 47. Para a área de saúde. Então, é um credenciamento que deu certo. EPI. Procurando aqui, gente, os critérios de contratação. Aqui, ó, Luiz, artigo 13, ó. Critérios de distribuição de serviços. Cada credenciado receberá a ordem de serviço conforme a necessidade do município e a quantidade de credenciados. As atribuições poderão ser feitas de forma simultânea, vários pedreiros, vários pintores, ou em caso de necessidade, sob a forma de rodízio, de modo a sempre manter uma distribuição isonômica entre os credenciados. Após o credenciamento, a chamada será realizada por ordem de credenciamento, para definir quem prestará o serviço indicado, tendo prioridade os credenciados que ainda não estão prestando serviços, isto para garantir uma igualdade entre os participantes, desde que o credenciado tenha disponibilidade para executar o serviço no período. Caso contrário, será repassado ao próximo credenciado registrado ou que esteja na vez e assim sucessivamente. A distribuição de serviço será repetida tantas vezes quantas necessárias para atender a toda chamada. Critério simples. Entrou na fila. Ah, tem um pedreiro que é melhor do que o outro. Óbvio que tem, mas ele vai ter que entrar na fila. Não, todos. Não é desempate ali. Ali é uma forma de demanda. Credenciou 10 pedreiros. Eu vou chamar o pedreiro 1, pedreiro 2, pedreiro 3, pedreiro 4. Isso. Não. Ali é o seguinte. É quase isso. Credenciei 10 pedreiros. Aí chamei um, chamei o 2, chamei o 3, chamei o 4. Surgiu uma demanda que eu precisava de 6. Chamei os outros 6, que ainda não tinham trabalhado. Certo? Aí, começa a fila de novo. Vai no 1, vai no 2. Calma, vou chegar lá. Aí, surgiu um novo credenciado. Em vez de eu ir no 3, que eu voltei, né? Acabei o 10, voltei no 1, voltei no 2. Surgiu um novo credenciado. Em vez de eu ir no 3, o que eu tenho que fazer? Chamar um novo. Ok? Viu como é que é a ideia ali de igualdade que eles criaram? Aí o novo ele vai virar o 3. Aí vem o 4, 5, 6, tá. Aí começa de novo. É o que está falando ali. A ordem de credenciamento. É cronológico. Quem chegou primeiro credenciou, é chamado. Entendeu? Inclusive simultaneidade. Posso chamar vários. Né? Obedecendo a ordem cronológica. Tá bom? É muito tranquilo. Agora, uma questão importante. Então está ali, o sujeito habilitou. E aí, ele vai assinar um contrato? Como é que é o contrato da chamada pública? E aí, como é que funciona isso? Nós não estamos falando de inexigibilidade, artigo 25. A construção doutrinária, a construção prática, a construção jurisprudencial de tribunais, caminhou para a seguinte situação. Eu dei exemplo aqui de 10 pintores credenciados. Cada pintor desse eu tenho que abrir um processo administrativo de inexigibilidade para ele. Termo de abertura, tem necessidade de um pintor para esse serviço. Ordenador de despesa, checa o orçamento,
vê lá, daqueles 5.000 metros de látex, eu vou demandar ali 300 metros para o pintor número 1. Aí eu tiro uma cópia autenticada pelo servidor, depois, né, do processo de chamamento público, que eu vou abrir um processo só para chamada pública. Depois eu vou abrir uma inexigibilidade para cada contratação. E aí eu estou previsto ali, não que aquele fulano 1 vá executar os 300 metros. Na verdade, eu tenho que fazer uma inexigibilidade, como é uma analogia a registro de preço, eu vou habilitar aquele pintor para aqueles 5.000 metros ali. Porque se não aparecer ninguém e for só ele credenciado, ele vai fazer os 5.000. E aí, olhando aqui até para o nosso dia a dia e ao que funciona nas demais serventias públicas, a cada vez que eu demandar de fato o sujeito, olha, agora é 300 metros ali de látex para passar ali, né, em determinado local. Aí eu vou fazer uma requisição, aí que eu estou de fato contratando. É como se a inexigibilidade gerasse aquele efeito da ata de registro de preço no pregão, e aí cada vez que eu demandar o pintor 1, o pintor 2, o pintor 3, eu vou emitir uma requisição, uma ordem de serviço para ele. Mas existe um contrato que está dando guarida, que é, 1, a chamada pública, a regra do edital. 2, o contrato de inexigibilidade que ele vai assinar com base no artigo 25 caput. Tá? Eu vou trabalhar esses processos separados e ao mesmo tempo, né, juntos. Só com o número do processo de dispensa e o edital da chamada pública. Entendeu? Cuidado. Eu nunca vi esse processo físico. Lá na inexigibilidade vai ter uma espécie, no registro de preço, uma ata, né? Lá vai ter essa espécie de ata também, prevendo essa quantidade de serviço, mas que não necessariamente contratando. É isso aí. Eu vou te mostrar uma aqui, para você fechar seu raciocínio. E essa aí teve até aditivo. Aqui eles não, nesse aqui, só o edital da chamada pública. Vamos procurar outra aqui. Vamos procurar, um minutinho a gente acha aqui. Eles estão divulgando só os extratos. O contrato em... Vamos tentar mais um aqui, mais antigo, vamos ver. Só o extrato mesmo.
Extrato, processo número, inexigibilidade 53, termo de credenciamento 373, 2015, ó, ultrassonografia, vigência 12 meses, e aqui, ó, tá vendo? É a mesma feição de uma ata de registro de preço. Está lá a quantidade mensal de exames, anual de exames, o valor de cada exame, o valor mensal e o valor anual. Se a demanda, se tiver em todos os contratos de credenciados, terá a mesma quantidade, o mesmo valor, como se fosse um registro de preço para todos. Vamos dizer que eu demando 2 exames de ultrassonografia, abdômen total. Olha lá, eu tenho a hipótese de 15 exames mês. Demandei 2. Eu tenho 2 profissionais credenciados. Vai um exame para um exame para outro. Se a regra for aquela mesma lá do pedreiro. Pode ser que a regra aqui seja diferente. E eu já vi regras bem interessantes para a saúde, usando critérios do tipo, o que é mais cômodo para o paciente. Então, se eu tenho 10 credenciados e ele tem afeição, confiança naquele X que está credenciado, ele pode escolher, dentre os credenciados, qual que vai prestar o serviço. É regra que você, lá atrás, naquela fase de planejamento, de identificação da necessidade pública e da praxe comercial do mercado, colocou no termo de referência. Então, esse trabalho é importante demais. Descrever produtos, serviços, quantificar e dar preço. Isso é o mais importante, né? Depois, lógico, o gestor, fiscal de contratos, vão fazer isso aí acontecer na prática. Do gestor, né? Porque ele que vai fazer esse controle todo, né? Ele faz o controle, ele exige a apresentação de documento fiscal, aprova, leva para liquidação, pagamento, né? E aí vai dando eficiência, vai atingindo as políticas públicas. É muito sério, gente, esses trabalhos. É tudo interligado. Se você tem um pagamento atrasado no serviço público, por burocracia criada nessa roda, né, em todo esse sistema, você vai ter uma falta de interesse de prestador de serviço que não virão credenciar. Então, tem que ser tudo muito bem feito, né? E pagamento, então, é um momento mais importante para o prestador de serviço, né? Se você falha no pagamento, então o gestor do contrato é uma figura muito importante. Evita perder prazo, etc. Aqui, nós, até pelo que eu vi ali, né? Alguns contratos até com prorrogação. Sim. Pode ter um jeton, né, uma gratificação. Depende do orçamento, políticas públicas, de pessoal. Às vezes ele trabalha numa área que tem um plano de carreira definido. Né. É complexo no início. É igual andar de bicicleta. Você cai toda hora nos primeiros dias, depois você anda sem as mãos. Entendeu? E assim, quanto mais especializado você fica, mais valorizado você é no mercado. Qualquer profissão, exatamente. Por isso que eu dei o exemplo da bicicleta, é o mais simples, né? Então, a questão dos aditivos. Eu já vi pareceres da área jurídica dizendo o seguinte, olha, acabou a vigência daquela chamada pública, eu não posso fazer aditivo dela, não, eu tenho que fazer nova chamada pública. Mas eu estou fazendo nova chamada pública com as mesmas características. É outro exercício. São outros profissionais. Mas me conta aqui, razoabilidade, economicidade, eficiência, são princípios que estão batendo na porta da licitação e falando o seguinte, olha, você vai credenciar todo mundo de novo? Um aditivo é um documento muito simples. Você não está lesando os cofres públicos. Né?
Existe um princípio jurídico de que as leis não mudam a sociedade muda as leis. A lei ele é o reflexo da sociedade. Se você tem uma lei que não é um reflexo da sociedade, então você tem que mudar essa lei. Recomendo fazer novo processo. Nós vamos evoluindo com isso. Né? Por exemplo, certa vez, eu resolvi evoluir e fazer pregão de obra. Uma obra complexa, eu não fiz. Eu usei as modalidades definidas em lei. O CREA bateu na minha porta e falou assim, olha, o meu serviço não é um serviço comum previsto no artigo 1º da Lei 10.520. Meu serviço é complexo. Eu falei para o CREA, olha, eu não estou diminuindo os profissionais que prestam o serviço. Eu estou dizendo que um passeio, um telhado, se tornou simples se ele não está num contexto de construção de um prédio. Ele está uma simples reforma, aí é simples. Não, é impossível. Eu cheguei a fazer, acho que foi 18 pregões, de obra simples. Até o prefeito falou assim, olha, eu estou com 6 notificações do CREA. E é uma instituição importante no Brasil, e eu sei que vai diminuir a mobilidade, a rapidez das nossas contratações e até a economicidade. Mas eu, no momento, enquanto política pública, eu quero que interrompa essa situação e passe a todo e qualquer tipo de envolvimento de obra e serviços técnicos dessa natureza, que seja feito pela modalidade tomada de preço. Ok, atendemos a lei, atendemos os critérios. Mas, assim, tem hora que você tem que ir, dentro de uma certa segurança jurídica, ousar um pouco. Tem que mudar o status quo. Você tem que atingir a população. Então, você imagina, aqui no município, aqui nós pegamos esse contrato aqui, é o credenciamento número 237. Aí, credenciamento 373, de 2015. Num ano, 373 credenciamentos. Então, eu imagino fazer tudo de novo no outro ano. Não, faz uma aditiva. Fundamenta, demonstra a importância, a utilidade, a eficiência, razoabilidade, por aí vai. Mas, aqui na Câmara, como é um órgão pequeno, nós temos que planejar bem para não precisar de arranhar a lei, né? Existe algum limite para se colocar num edital de credenciamento de especialidade de profissionais? Porque eu vi, tem um aí de pedreiro, tem de vários profissionais aí. A questão de análise do mercado e alcance da eficiência. Você pode fazer um credenciamento e criar um critério de aperfeiçoamento da sua contratação. Exigir atestado de capacidade técnica. A questão é, isso vai inibir ou não a presença de profissionais? O serviço, ele requer que o sujeito, de fato, demonstre que ele tem esse know-how? Ou é um serviço que é de fácil captação dele, de conhecimento dele? Você quer um exímio pintor? Seu prédio requer isso? Ou não? Uma pintura de alguém menos experiente também atende. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Okay? Essas exigências de capacitação técnica. Elas são interessantes, mas às vezes você pede que o sujeito apresente uma declaração da justiça de que não tem nenhum processo de falência e recuperação judicial em tramitação. Para que isso? Para demonstrar que a empresa tem uma saúde financeira razoável. Essa declaração nem sempre coaduna com essa ideia. Eu não tenho processo, mas também não tenho capital de giro. O que eu faço? Quando eu quero que alguém dê uma certa garantia de execução de uma obra importante, ela deposita um calção. 5% do valor da obra. A obra é 2 milhões. Ok? Ela vai depositar 100 mil reais
com uma garantia. Deposita nos cofres públicos, deposita num banco, o banco dá uma carta de como chama? Carta de... Fugiu o nome. É uma carta de garantia. Fugiu o nome específico agora, o nome técnico. Então, pode exigir isso na licitação. Aí você vê. Prevê falhas, erros, a título de penalidade. Só complementando, né? Você pode, por exemplo, exigir que ele apresente um balanço da empresa, né? Demonstrações de resultados de exercício. Aí você vai com a área contábil financeira verificar se aquela empresa tem uma evolução contábil financeira adequada para o que você quer contratar. Não, um credenciamento de pintor aqui, você não vai pedir isso. Você vai exigir que um profissional autônomo apresente uma DRE. Não tem necessidade disso. Né? Agora, se você vai contratar uma empresa, nós estamos contratando aqui na Câmara uma empresa para fazer um projeto de otimização do cabeamento lógico aqui, né, de voz e dados. Bom, um projeto, eu posso exigir que o sujeito demonstre que ele já fez esse projeto antes. Ótimo. Agora, imagina exigir dele saúde financeira. É um profissional autônomo, às vezes, não tem necessidade. Agora, talvez a empresa que vai executar, aí sim, você exigir dela apresentação de balanços, apresentação de certidão que não tem processo de recuperação judicial. Por quê? Na execução, ela tem que pagar funcionário, ela tem que, se for uma empreitada global, ela vai ter que fornecer cabeamento, ela vai ter que fornecer equipamentos, e é um trabalho aí de médio e longo prazo, 180, 360 dias, às vezes até mais. Tem obras aí, construção de escolas, que perduram, às vezes, por 2 anos. Então, eu exijo uma garantia. Deposita 5% do que você vai receber numa conta pública. Apresente uma carta-fiança bancária de 5% do valor da obra. Porque, se você descumprir o recolhimento de FGTS e INSS de seus funcionários, eu vou lá naquela carta-fiança e executo no banco. Eu vou lá naquela conta pública e saco o dinheiro e pago o FGTS de seus funcionários. Ok? Aí como eu disse, planejar. Tranquilo? Mais alguém? Bora para casa? Fazer o almoço? 10 horas já da manhã? Eu não sei. Eu acho que a gente poderia, não sei se é possível, a gente pegar o modelo de... quando eu trabalhei lá na licitação, tem uma pasta lá que eu acho que ela é muito interessante para a gente conseguir isso aqui. Porque lá tem muitos modelos de editais, de processos. Eu acho que seria uma... Aí? Então, aquela pasta que o servidor trabalha está online agora? Na época não estava. Eu queria aquela pasta, pegar como modelo, referência, aquele... Isso que eu acho interessante, porque colocar em rede todos os servidores da licitação ter acesso a isso para, assim, precisou fazer alguma coisa, está muito mais fácil para qualquer um da comissão entrar e fazer e saber o que está acontecendo dentro de cada processo. É possível o Poder Legislativo fazer adesão aos credenciamentos do Executivo? A chamada carona? O decreto municipal que prevê a carona só fala do registro de preço. Acho que seria salutar nos pautarmos por uma fundamentação legal. E a ausência dela... Agora, tecnicamente falando, é interessante a situação, porque... Por analogia aí, eu aplico várias situações no registro de preço aqui. Então, eu acho que é possível, vamos dizer assim, construir juridicamente a execução disso aí. Agora, é o que eu disse, nós vamos inovar, né? E a inovação, às vezes, cria alguns problemas. Então, eu acho mais acertado
por questões até de orçamento, fazer isso separado. E principalmente por falta de definição no nosso decreto municipal que trata da carona. Ok? E aí, gente? Mais alguma pergunta? Encerramento? Agradecimentos? Bom, gente, com esse curso de hoje, nós encerramos as atividades da Escola do Legislativo de outubro, né? E vamos preparar o próximo para novembro. Eu gostaria muito de agradecer a participação do professor Alisson, que nos contribuiu, né, com a sua experiência, fez uma explanação muito boa do assunto, muito prático, né, gente? Hoje foi uma aula bem prática, bem bom mesmo. E agradecer também os servidores por esta manhã, por estar aqui, né? Não é fácil, tem 2, inclusive, de férias, a Marinelli e o Marco Túlio, e vieram aqui, isso mostra para a gente essa vontade de aprender. Muito obrigada. Eu que agradeço e pode chamar todas as vezes, que é um assunto que eu gosto muito de trabalhar, ok? E para frente aí vamos marcar mais cursos, que o pessoal realmente interessou, né? Nós temos muito a caminhar aí com relação aos procedimentos de licitação. Estou às ordens, tá bom? Muito obrigado.